Os anjos mais enigmáticos mencionados na Bíblia são os Ophanim no Antigo Testamento. Há 108 referências a anjos. Abraão e Jacó tiveram experiências de intervenção angelical registradas no livro do Gênesis. Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto, conforme descrito no livro do Êxodo. A palavra anjo aparece 32 vezes no livro da Lei e nos escritos de Moisés. Os anjos estiveram em maior presença e fazendo um papel fundamental em todo o Antigo Testamento e no desenrolar da história bíblica. Os anjos de Deus são descritos nas Escrituras como as hostes celestiais. Eles são seres reais e foram criados por Deus exatamente como nós, porém só se assemelham por ter sido criaturas criadas por Deus. As suas funções e habilidades são totalmente diferentes do ser humano normal. Não figuras mitológicas ou conceitos abstratos. Embora não possamos tocá-los, os anjos têm impacto nas pessoas. Eles não podem ser manipulados, mas têm poder para destronar reis. Essas características nos levam aos anjos mais misteriosos da Bíblia, os Ophanim. Quem são os famintos em hebraico antigo e são uma classe de anjo extremamente rara e que a maioria dos cristãos não tem a mínima noção que esse tipo de criatura existe no mundo celestial. Quem são os Ophanim? Refere a rodas. O singular é embora as rodas sejam mencionadas várias vezes no Antigo Testamento, os Ophanim se referem especificamente às rodas presentes no trono de Deus, conforme descrito na visão de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio babilônico, um dos períodos mais difíceis da história de Judá. Sua visão ocorreu quando ele estava no exílio. Deus usou essa visão para iniciar o ministério profético de Ezequiel. A descrição dos Ophanim na visão de Ezequiel é complexa e desafiadora de traduzir, pois os anjos são seres celestiais, e totalmente diferentes do ser humano. Vivem em outra dimensão totalmente diferente da nossa. Então, por mais que tentemos imaginar como eles são realmente, acabamos enfrentando sérias dificuldades, pois esses seres são totalmente esquisitos para a nossa realidade. Ezequiel descreveu como seres com 4 faces diferentes: humana, leão, boi e águia. Embora tivessem a aparência humana, eles eram seres espirituais não humanos. Eles possuíam asas e asas humanas sobre elas. Eles eram capazes de se mover em qualquer direção sem precisar virar. Ezequiel também menciona rodas brilhantes e altas com olhos ao redor de suas bordas. Essa não revelou a onisciência de Deus, representada pelos múltiplos olhos nas rodas. Os Ophanim estavam constantemente em movimento seguindo a vontade de Deus. A visão transmitiu a mensagem de que Deus estava presente em todos os lugares. Esses anjos são os mais próximos de Deus mencionados na Bíblia. Ezequiel não estava sozinho mesmo no exílio. A visão dos Ophanim mostrou o poder e a providência de Deus sempre em ação. Ezequiel foi chamado para ser o porta-voz de Deus e um vigia para os exilados hebreus. Essa visão divina o capacitou a liderar e guiar o povo na direção certa. Ele foi um grande profeta extremamente usado por Deus em diversas situações. Em resumo, são os anjos mais misteriosos da Bíblia mencionados na visão de Ezequiel. Esse tipo de anjo muda o nome em diversas traduções e interpretação, porém se vemos o texto em hebraico vemos claramente e literalmente que se trata de um novo tipo de anjo nunca antes mencionados. Antes eles são descritos como seres com 4 faces e rodas brilhantes, representando a presença e a ação de Deus. Essa visão de Ezequiel é apenas o começo de uma jornada extraordinária. Ele continua descrevendo a presença desses seres extremamente fantásticos, ao qual a Bíblia descreve detalhadamente, de um firmamento brilhante sobre as cabeças dos querubins, onde a voz de Ezequiel é testemunha de uma cena majestosa e impressionante repleta de símbolos e manifestações divinas. Além dos querubins e das rodas, Ezequiel também descreve a glória de Deus como um trono de safira com a figura de um homem assentado sobre ele. Essa figura humana irradia uma luz intensa e brilhante como o brilho do metal polido. A visão é tão poderosa que Ezequiel cai de rosto no chão, completamente rendido diante da grandiosidade e do poder de Deus e da sua glória. Ezequiel teve uma experiência extremamente complexa e fora da realidade com Deus e descreveu tudo. Antes de prosseguir com o vídeo, peço por favor que confira o nosso comentário fixado. Temos algo especial para você que gostaria de aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nosso e-book contém as 250 questões mais difíceis e complexas da Bíblia respondidas baseadas na própria palavra. Amém. Vamos dar continuidade. Um aspecto fascinante dos seres angelicais presentes na Bíblia: os olhinhos são descritos como rodas, mas não são meramente objetos mecânicos. Eles são parte de uma visão celestial, um símbolo da mobilidade da ação de Deus em todo o universo. Essas rodas estão interligadas aos querubins, que estão em constante movimento cumprindo a vontade divina, e nada acontece no universo ou na terra sem que Deus permita através da sua poderosa e majestosa vontade profética.
A visão de Ezequiel nos leva a refletir sobre a natureza misteriosa e complexa dos anjos descritos nas Escrituras. Eles são seres reais com personalidades e a capacidade de fazer influência no mundo físico, embora não possamos tocá-los ou interagir diretamente com eles, a não ser que Deus permita essa experiência para algum de nós. Sua presença e ação são reais no mundo físico e diariamente esses seres celestiais batalham no mundo espiritual por nossas almas. Os Ophanim, como os anjos em geral, estão além da nossa compreensão plena. Suas formas e funções estão intrinsecamente ligadas ao plano divino e sua existência aponta para a grandiosidade e o poder de Deus. Esses seres celestiais são mensageiros e executores da vontade divina, desempenhando um papel fundamental na interação entre Deus e a humanidade. A visão proporcionou a Ezequiel um vislumbre do mundo celestial e da glória de Deus. Foi uma experiência transformadora que impactou o profeta, assim como outros do Antigo Testamento que conseguiram ver o mundo espiritual por completo e ver os anjos de Deus e a sua glória poderosa, o que capacitou Ezequiel a cumprir sua missão como profeta, transmitindo as palavras e os propósitos divinos para todas as pessoas daquela época e dos nossos tempos. Essa passagem da Bíblia nos convida a contemplar a dimensão espiritual que permeia o universo e reconhecer a presença e a atuação dos anjos em nossa realidade. Embora os olhinhos sejam misteriosos, eles nos lembram que somos parte de um plano maior, guiados por forças espirituais que lutam e sabem absolutamente tudo o que acontece no planeta Terra. Vivemos apenas no primeiro céu. Acima de nós existem no mínimo mais 2 céus segundo a Bíblia, ambos extremamente complexos e muito além da nossa compreensão. Os anjos desempenham um papel vital na comunicação divina e na realização dos planos de Deus. A função dos anjos, segundo a própria palavra de Deus, anjos têm a função de proteger e cuidar dos crentes. Eles são enviados por Deus para nos proteger, nós cuidar e nós dar conforto. Os anjos não servem a nós, somente a Deus. Algumas pessoas acreditam que existem anjos da guarda, porém a Bíblia não diz isso claramente. A Bíblia sim diz que existem diversos anjos que ficam ao nosso redor nos protegendo, porém a Bíblia não diz que existe algum tipo de anjo fixo ao nosso lado, durante toda a vida. Eles podem até mesmo fazer um rodízio entre as pessoas. Eles vão em batalhas espirituais lutando contra as forças malignas que procuram nos prejudicar. Sua presença e intervenção nos asseguram que estamos protegidos e amparados pelo poder divino, e quanto maior a batalha espiritual que nós enfrentamos, Deus manda anjos mais poderosos para nos ajudar a ter êxito no mundo espiritual que trabalha dia e noite para nos tirar do foco principal das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Os anjos também desempenham um papel importante no louvor e adoração a Deus. Eles estão constantemente. Sua adoração a Deus é incessante e inspiradora, e nós, como seres humanos, somos convidados a adorar a Deus. Algumas pessoas acreditam que o diabo era um músico no céu, porém novamente a Bíblia não dá uma base exata para essa afirmação. A palavra de Deus fala que o diabo era um anjo extremamente poderoso e bonito, porém em momento algum fala que Satanás era algum tipo de músico celestial. Entendermos do mundo espiritual e das ferramentas e da proteção dada por Deus para nossas vidas, nos faz compreender as coisas de outra forma, nos faz perceber como nossa vida é passageira e simples se comparada à complexidade do mundo ao nosso redor e do mundo espiritual por si. As coisas não são brincadeira, o mal existe e pode tomar conta de nossas vidas e nos afastar da presença de Deus. Por isso devemos estar extremamente vigilantes e cuidados e atentos contra as ciladas de Satanás. Amém. Comente sua opinião a respeito dos anjos falados nesse vídeo nos comentários.